Olá a todos e bem-vindos ao podcast desta segunda-feira, 27 de janeiro. Começando a nossa primeira edição do dia, vamos falar sobre a crise climática, um assunto que, infelizmente, está cada vez mais presente nas nossas vidas. A gente vai se basear em relatórios do IPCC, artigos científicos e também em algumas anotações que você separou, certo? Exatamente. A urgência do tema é inegável, né? Tá. A gente está vivenciando mudanças climáticas num ritmo acelerado, com impactos sérios por todo o planeta. Para começar, o que te chamou a atenção nos dados de 2023 e 2024? Me parece que a situação se agravou consideravelmente. Sem dúvida, sem dúvida. Em 2023, a gente teve um aumento de temperatura global que superou as previsões, atingindo mais de 0,5 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais, né? O que mais me preocupa é que essa aceleração impacta diretamente os mecanismos naturais de absorção de carbono, como oceanos e florestas. É como se a gente estivesse num carro desgovernado, acelerando em direção a um precipício. Você mexe nos oceanos. Como exatamente o aquecimento afeta a capacidade deles de absorverem carbono? O aquecimento excessivo, ele diminui a capacidade dos oceanos de absorverem o dióxido de carbono da atmosfera, como a gente observou no Atlântico Norte, né? Esse processo de absorção é fundamental para regular o clima. Sim. E com o oceano mais quente, essa função fica comprometida. Para piorar, as florestas, que também são essenciais nesse processo, estão sofrendo com desmatamento e degradação, liberando ainda mais carbono na atmosfera. E quando a gente olha para os recordes de temperatura de 2024, a situação parece ainda mais crítica, o que esses números nos dizem. De fato. Desde junho de 2023, a gente tem visto recordes de temperatura global sendo quebrados consecutivamente. A temperatura média global nos últimos 12 meses foi a mais alta já registrada. 0,73 graus Celsius acima da média de 1991 a 2020 e 1,61 graus acima da média pré-industrial, que vai de 1850 a 1900. E o derretimento do gelo marinho na Antártica também bateu recordes, pelo terceiro ano consecutivo. Tudo isso nos coloca perigosamente próximos do que o IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, chama de ponto de não retorno. Ponto de não retorno. É um termo bastante impactante. O que exatamente significa? E quais as implicações? Ponto de não retorno se refere a um limiar crítico, onde os impactos climáticos se tornam irreversíveis, né? Imagine, por exemplo, o derretimento acelerado das geleiras na Antártica, a transformação da Amazônia em savana, processo conhecido como savanização, e o degelo do permafrost no Ártico. Certo. Atingir esse ponto significa desencadear consequências catastróficas em escala global, colocando em risco a vida como conhecemos. Mas me parece que os impactos da crise climática não afetam a todos da mesma forma, certo? Exatamente. As comunidades mais vulneráveis são as que mais sofrem com as consequências do aquecimento global, como foi destacado no Pacto Global da ONU de 2024. A necessidade de ações conjuntas entre governos, empresas e sociedade civil para proteger essas populações foi um dos pontos centrais do evento. E quando falamos de ecossistemas ameaçados e, ao mesmo tempo, fundamentais para o equilíbrio climático. A Amazônia é um dos primeiros que nos vem à mente. Sem dúvida. Qual a importância da floresta nesse contexto e como ela está sendo afetada? A Amazônia tem um papel crucial na regulação do clima global, mas o desmatamento e as mudanças climáticas estão impactando severamente a floresta. Pesquisas indicam que a estação seca em algumas áreas da Amazônia aumentou em mais de um mês nos últimos 40 anos. Nossa. E o pior, algumas regiões que antes absorviam dióxido de carbono agora estão emitindo gás devido à degradação e morte de árvores. E esse desequilíbrio impacta não só o meio ambiente, mas também as comunidades que dependem da floresta para sua subsistência. Com certeza. Mas, diante desse cenário preocupante, o que podemos fazer? Existem soluções viáveis para reverter, pelo menos em parte, os efeitos do aquecimento global? Sim, a ciência também nos mostra que existem soluções. Uma das mais eficazes é a restauração de florestas. Estudos indicam que recuperar áreas degradadas pode remover a atmosfera de 5 a 6 bilhões de toneladas de dióxido de carbono por ano. Uau, esse número é impressionante. Já existem iniciativas de restauração florestal em andamento. Sim. Países como a China e os Estados Unidos já investem em projetos de reflorestamento em larga escala, mas ainda há muitos desafios para combater o desmatamento em regiões tropicais, especialmente por conta de obstáculos políticos e econômicos. E por falar em compromissos, o Brasil anunciou novas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa durante a COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em novembro de 2024. O que podemos esperar dessas novas metas? O Brasil se comprometeu a reduzir suas emissões líquidas para um nível entre 800 e 850 milhões e 1,05 bilhão de toneladas de CO2 equivalente até 2035. Isso representa uma redução significativa, entre 59% e 67% em relação aos níveis de 2005. É um passo importante na direção certa, mas imagino que a gente ainda precisa
muito mais para conter o aquecimento global. Sem dúvida. Além do reflorestamento e compromissos governamentais. O que mais podemos fazer? Que outras soluções viáveis existem? A transição para uma economia de baixo carbono é fundamental. Aham. E nesse sentido, o conceito de bioeconomia, que propõe o uso sustentável da biodiversidade, tem se mostrado uma alternativa promissora. Bioeconomia. É a primeira vez que eu ouço falar, pode nos explicar melhor esse conceito. E como ele se aplica na prática? Claro, a bioeconomia busca desenvolver produtos e serviços a partir de recursos biológicos e renováveis, como plantas, animais, micro-organismos e biomassa. Imagine, por exemplo, a produção de biocombustíveis a partir de cana-de-açúcar, o desenvolvimento de novos materiais de construção a partir de fibras vegetais, ou a criação de medicamentos a partir de plantas medicinais. Na Amazônia, iniciativas como sistemas agroflorestais e cooperativas de pequenos produtores têm gerado resultados positivos, tanto do ponto de vista social quanto econômico. Esses sistemas agroflorestais me parecem interessantes, como eles funcionam na prática. Em um sistema agroflorestal, diferentes espécies de plantas são cultivadas em conjunto, imitando a estrutura de uma floresta natural. Isso permite uma maior diversidade de cultivos, o que contribui para a fertilidade do solo, o controle de pragas e doenças, e a conservação da biodiversidade. Além disso, os sistemas agroflorestais podem gerar renda para as comunidades locais, por meio da venda de produtos como frutas, castanhas, madeira, óleos essenciais e plantas medicinais. Incrível. Parece uma solução bastante promissora. Você mencionou que na Amazônia já existem comunidades que adotaram esse sistema. Poderíamos contar um pouco mais sobre essas iniciativas e seus resultados? Com prazer, com prazer. Um exemplo interessante é o cultivo de cacau e cupuaçu em sistemas agroflorestais na Amazônia. Comunidades que adotaram essas práticas sustentáveis já conseguem renda superior à da pecuária tradicional, mostrando que a preservação da floresta pode ser economicamente mais vantajosa do que a exploração predatória. Que legal. É inspirador ver que existem alternativas viáveis e que já estão sendo implementadas com sucesso. Mas, diante da urgência da crise climática, será que estamos fazendo o suficiente? O que o IPCC diz sobre a eficácia das medidas atuais para conter o aquecimento global? Infelizmente, o IPCC alertou que as medidas atuais são insuficientes para conter o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Precisamos de ações mais drásticas e abrangentes em todos os setores, desde a produção de energia até os nossos hábitos de consumo. Parece que temos um longo caminho a percorrer. O que precisa mudar para evitarmos um colapso ambiental? Quais as principais mudanças que precisamos fazer para garantir um futuro sustentável? Em primeiro lugar, é preciso questionar a lógica do modelo econômico atual, que se baseia no crescimento ilimitado e na exploração desenfreada dos recursos naturais. Precisamos repensar nossos padrões de consumo e produção, buscando alternativas mais eficientes e com menor impacto ambiental. Ou seja, a crise climática não é apenas uma questão ambiental, mas também social, econômica e ética. Com certeza. Requer uma mudança profunda na forma como vivemos, consumimos e nos relacionamos com o meio ambiente. Um desafio que exige a participação de todos os setores da sociedade, desde governos e empresas até cada indivíduo. Exatamente. Mas e como podemos mobilizar a sociedade para que essa mudança aconteça de forma efetiva? Muitas vezes as pessoas se sentem impotentes diante da magnitude da crise climática, sem saber por onde começar a agir. A educação e a comunicação têm um papel fundamental nesse processo. Precisamos conscientizar a população sobre a urgência da crise climática, seus impactos e as soluções disponíveis. Mostrar que cada ação individual, por menor que seja, faz a diferença. Pequenas mudanças de hábitos, como reduzir o consumo de carne, economizar água e energia, utilizar o transporte público ou bicicleta, optar por produtos sustentáveis, podem ter um impacto significativo quando multiplicadas por milhões de pessoas. É verdade, cada escolha consciente importa, mas além das ações individuais, como podemos garantir que governos e empresas também façam a sua parte? A pressão popular é fundamental para que os governos implementem políticas públicas eficazes e para que as empresas invistam em tecnologias e práticas mais sustentáveis. A participação em ONGs, movimentos sociais e protestos pacíficos são formas importantes de exercer cidadania e exigir mudanças. A crise climática é um problema coletivo, que exige soluções coletivas. E a boa notícia é que cada vez mais pessoas estão se engajando nessa luta. Desde jovens liderando movimentos globais por justiça climática, até cientistas alertando sobre a urgência da situação, e empresas buscando alternativas mais sustentáveis. É animador ver essa mobilização crescente em torno da causa climática, mas, com o tempo se esgotando, precisamos agir com mais rapidez e determinação para evitarmos os piores cenários projetados pela ciência. Com certeza. Afinal, a janela de oportunidade para evitarmos mudanças climáticas catastróficas está se fechando rapidamente. Você mencionou que o modelo econômico atual é insustentável. O que o torna tão problemático em relação à crise climática? O modelo econômico atual se baseia no consumo excessivo e na exploração desenfreada dos recursos naturais. Uma lógica que ignora os limites do planeta e intensifica a crise climática. A gente precisa questionar essa lógica e buscar alternativas que coloquem o bem-estar
bem-estar humano e a preservação do meio ambiente no centro das decisões. É como se a gente estivesse preso numa esteira rolante, consumindo e descartando sem parar, sem considerar as consequências para o planeta. Exatamente. Mas que alternativas a gente tem? Que tipo de modelo econômico seria capaz de conciliar desenvolvimento com sustentabilidade? Existem diversas propostas em debate, como a economia circular, a bioeconomia, a economia do bem-estar, entre outras. O ponto em comum entre elas é a busca por um sistema mais justo, equilibrado e regenerativo, que respeite os limites do planeta. A economia circular, por exemplo, me parece uma ideia interessante. Como ela funcionaria na prática? Imagine um sistema em que os produtos e materiais circulam em um ciclo fechado. Em vez de descartarmos produtos após o uso, eles seriam reutilizados, remanufaturados ou reciclados, reduzindo o consumo de recursos naturais e a geração de resíduos. Interessante. Seria como fechar o ciclo, transformando o que antes era lixo e matéria-prima para novos produtos. Exato. E a bioeconomia? Como ela se encaixa nesse contexto de modelos econômicos mais sustentáveis? A bioeconomia aposta na utilização sustentável da biodiversidade para gerar produtos e serviços inovadores, com menor impacto ambiental. Imagine usar a natureza como fonte de inspiração para desenvolver novas tecnologias, medicamentos, materiais de construção, cosméticos e muito mais. Que fascinante. Usando a inteligência da natureza a nosso favor. E a economia do bem-estar, da qual a gente já ouviu falar, mas ainda não exploramos a fundo. Como ela propõe transformar a forma como a gente enxerga a economia. A economia do bem-estar propõe uma mudança de paradigma importante, em vez de focar apenas no crescimento econômico. O objetivo central seria promover o bem-estar humano e social. Em vez de buscarmos o acúmulo de bens materiais, a gente priorizaria a qualidade de vida, o tempo livre, os relacionamentos entre pessoais, o contato com a natureza e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. É uma mudança de valores e prioridades e tanto. Mas como colocar em prática todas essas ideias? Como garantir que a economia circular, a bioeconomia e a economia do bem-estar deixem de ser apenas conceitos e se tornem realidade? A concretização dessas propostas exige um esforço conjunto de governos, empresas, sociedade civil e cada indivíduo. A crise climática é um desafio complexo, que exige soluções multifacetadas. A gente precisa agir em diversas frentes, desde a implementação de políticas públicas ambiciosas, até a mudança de hábitos individuais. E a ciência? Qual o papel dela nesse processo de transformação? A ciência tem um papel crucial nesse debate, fornecendo dados, evidências e soluções inovadoras para a gente enfrentar os desafios da crise climática. Certo. A COP29, realizada em novembro de 2024, foi um momento importante para os países apresentarem seus compromissos e planos de ação para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O Brasil, por exemplo, se comprometeu a reduzir suas emissões líquidas em até 67% até 2085. É um objetivo ambicioso que exige ações concretas e eficazes. Comprometer-se é importante. Mas como garantir que esses compromissos se traduzam em resultados reais? O que os governos precisam fazer para colocar em prática as metas de redução de emissões? A implementação de políticas públicas que incentivem a transição para uma economia de baixo carbono é fundamental. Investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias limpas. Combater o desmatamento e degradação ambiental são medidas essenciais para alcançar as metas de redução de emissões. E as empresas? Qual o papel delas nessa transição para um modelo mais sustentável? As empresas têm um papel fundamental. Elas podem investir em tecnologias limpas, reduzir o consumo de energia e água, adotar práticas de gestão de resíduos e desenvolver produtos e serviços mais ecológicos. E nós, como consumidores? O que podemos fazer para contribuir para essa mudança? O consumo consciente é uma ferramenta poderosa. Ao escolhermos produtos de empresas que respeitam o meio ambiente e os direitos humanos, a gente envia um sinal claro ao mercado de que a sustentabilidade é um valor importante. Ou seja, cada compra é um voto, além do consumo. Que outras mudanças de hábitos a gente pode incorporar em nossas rotinas? A forma como a gente se locomove impacta significativamente o meio ambiente. Utilizar o transporte público, bicicleta ou optar por caminhadas, sempre que possível. Reduz as emissões de gases de efeito estufa. Se precisar, usar o carro. Dirigir de forma eficiente, mantendo os pneus calibrados. E evitando acelerações e freadas bruscas. Contribui para economizar combustível e reduzir as emissões. Pequenas mudanças de hábito, que somadas fazem uma grande diferença. Sem dúvida. Mas e quanto à energia que a gente consome em casa? Que medidas a gente pode adotar para reduzir o nosso impacto nesse sentido? A economia de energia em casa é fundamental. Utilizar lâmpadas de LEDs. Desligar os aparelhos eletrônicos da tomada quando não estiverem em uso. Aproveitar a luz natural. Utilizar a máquina de lavar roupa e louça com a carga completa e tomar banhos mais curtos. São medidas simples que contribuem para reduzir o consumo de energia. E a água? Um recurso cada vez mais precioso, como a gente pode usá-lo de forma mais consciente. A economia de água é crucial, né? Fechar a torneira ao escovar os dentes e lavar a louça, reutilizar a água da máquina de lavar roupa para lavar o quintal, instalar torneiras e chuveiros com dispositivos economizadores e consertar vazamentos prontamente.
São medidas importantes para evitar o desperdício desse recurso vital. É impressionante como pequenas ações incorporadas no nosso dia a dia podem ter um impacto positivo significativo. É verdade. Mas, além das mudanças de hábitos, como a gente pode amplificar a nossa voz e influenciar outras pessoas a se engajarem na luta por um futuro mais sustentável? Compartilhar informações sobre a crise climática, suas causas, consequências e soluções. Mas como garantir que as futuras gerações também estejam engajadas na construção de um futuro mais sustentável? A educação ambiental desde a infância é fundamental. Ensinar as crianças sobre a importância da natureza, os desafios da crise climática e como a gente pode viver de forma mais sustentável. É um investimento no futuro do planeta. Educar para transformar. Mas como a gente pode exercer a nossa cidadania e pressionar os governantes para que implementem políticas públicas mais eficazes no combate à crise climática? Participar de consultas públicas, enviar e-mails e entrar em contato com os representantes políticos para manifestar as nossas preocupações e demandas em relação à agenda ambiental são medidas importantes. Votar em candidatos que priorizem a sustentabilidade e cobrar ações concretas após as eleições. Também são formas da gente exercer a nossa cidadania. Isso aí. Participar ativamente da vida política e fazer a nossa voz ser ouvida. Exatamente. E para finalizarmos a nossa conversa, que mensagem você deixa para os nossos ouvintes? A crise climática é o maior desafio que a humanidade enfrenta, mas também é uma oportunidade para a gente construir um futuro mais justo, sustentável e resiliente. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa jornada. Informar-se, agir, mobilizar-se e não perder a esperança. São atitudes essenciais para garantir um futuro próspero para todos. Hora de agir agora. E você que nos acompanhou até aqui, lembre-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 9 da manhã e às 6 da tarde e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!